Fala galera, sejam bem-vindos ao Aprende Menino, o canal onde aprender geografia fica muito mais fácil. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre o continente asiático, vamos falar sobre as características gerais e sobre as suas regiões. Vamos falar sobre as características gerais do continente asiático. Ele é o maior continente em área territorial, ele é um continente absurdamente gigante. Ele é o continente com as maiores altitudes, as maiores montanhas do mundo se encontram no continente asiático. Ele é o continente com a maior população, com a maior quantidade de pessoas, quase um terço da população do planeta se encontra no continente asiático. Por conta do seu tamanho territorial, o continente asiático ele vai ter paisagens totalmente diferentes. Nós vamos ter áreas congeladas, áreas desérticas, áreas de montanha, áreas de planície. Então, nós precisamos regionalizar o continente asiático. Regionalizar é dividir uma área de acordo com alguma característica. No caso da Ásia, nós vamos dividi-lo de acordo com características climáticas, vegetativas e populacionais. Nós temos no continente asiático 6 regiões totalmente diferentes. Regiões que vão ter climas, vegetações, populações e culturas diferentes. Nós temos a Ásia Setentrional, que vai ficar ali na parte que corresponde ao norte da Ásia, que corresponde à Rússia. Nós temos a Ásia Central, que vai pegar ali os países do Turcomenistão, Uzbequistão, Tajiquistão, que eram os países que faziam parte ali da antiga União Soviética, são países que têm ali o clima árido. Nós temos o Oriente Médio, talvez seja a região asiática que seja mais famosa por vários motivos, é a área que tem mais petróleo, é a área que tem grandes conflitos, é uma área quase que toda desértica e é uma área que vai pegar os países como a Arábia Saudita, Irã, Iraque. Nós temos o Sudeste Asiático, que vai corresponder a países como, por exemplo, o Paquistão e a Índia. A Ásia Meridional, que vai corresponder a países como Vietnã, Filipinas. E nós vamos ter o Extremo Oriente. O Extremo Oriente vai ser a parte da Ásia ali para o leste, a parte que vai corresponder a países como China, Coreia do Norte, Coreia do Sul e o Japão. O continente asiático ele está localizado quase que totalmente no hemisfério norte, tirando ali a parte das Filipinas, que está no hemisfério sul, e ele está totalmente no hemisfério oriental ou no hemisfério leste. Nós temos no continente asiático alguns países que vão sofrer grande instabilidade tectônica, isso por conta do encontro de placas tectônicas. Isso vai formar ali o que a gente vai chamar de Círculo de Fogo do Pacífico, que é uma área que tem muito encontro de placas tectônicas. Então a gente vai ter uma instabilidade, a gente vai ter vulcões, a gente vai ter tsunamis por causa dessa instabilidade tectônica. Nós temos ali no sul do continente a maior cadeia de montanhas do mundo, que é a Cordilheira do Himalaia, que é resultado do choque da placa indiana com a placa euroasiática. Esse choque veio acontecendo há milhões de anos, mas ele se finalizou ali por volta de 10 milhões de anos atrás. Isso formou ali a maior montanha, que é o Monte Everest, e a gente tem ali grandes planaltos e grandes cadeias de montanhas. A região do Oriente Médio é rica em minérios, é rica em petróleo, porque toda aquela região estava no fundo dos oceanos, isso há muito tempo atrás, há várias eras geológicas, e enquanto ela estava lá no fundo do oceano, foi se decompondo, foi se sedimentando muita matéria orgânica. E aí quando essa parte soerguiu, quando essa parte chegou à superfície, aí a gente tem a área mais rica em petróleo do mundo. No norte do continente asiático, a gente vai ter o clima polar, a gente vai ter também grande quantidade de petróleo e gás, isso por causa do solo sedimentar. E a gente vai ter grandes rios no continente asiático, tá? A gente tem ali na região do leste do continente o Rio Amarelo, o Rio Azul, ou o Rio Huanghe e o Rio Yangtze, onde foi criada a maior barragem da história da humanidade. Nós temos também ali no sul do continente o Rio Ganges, que é o rio que corta ali a Índia, que é um rio que, além de fornecer água para as pessoas, para as indústrias, ele tem uma importância religiosa muito grande. E nós temos na parte oeste do continente a cadeia de montanhas, que são os Montes Urais, que é o que separa
a Europa da Ásia. Nós temos ali o rio Tigre e o rio Eufrates ali na região do Oriente Médio, que deu origem à Mesopotâmia, que é terra entre rios, que foi ali onde floresceram muitas civilizações importantíssimas para a cultura mundial.